Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante, hein? Para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta terça-feira, falando sobre a venda de ingressos, que está muito boa, hein? Para o jogo de domingo, o Cruzeiro fez promoção e a venda começou da melhor forma possível. E todo torcedor que é sócio paga R$30 apenas. É isso mesmo. R$30 já teve abertura até para quem não é sócio. Aí quem não é sócio paga R$60 no amarelo e no laranja e R$80 no vermelho e no roxo. Então, torcedor aí, bora colocar um grande público no domingo, 8h30 da noite, o duelo diante da equipe do Sport Recife. Só que antes, claro, tem o compromisso importante diante da equipe do Flamengo, esse jogo na quinta-feira, às 8h30 da noite. A rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos um jogo na noite dessa segunda-feira, o São Paulo perdeu para o Ceará, hein? Esse resultado bom para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro mantém 15 pontos de diferença em relação ao sétimo colocado. Tudo bem que o Fluminense, o oitavo, tem 23 jogos, né? 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, mas no momento o Cruzeiro tem 15 pontos de vantagem para o sétimo colocado. O Fluminense ainda vai fazer estas partidas, aí depende. Mas abaixo do Fluminense tem o Red Bull Bragantino com 32, o Grêmio com 32. Então, a briga por Copa Libertadores, né, ela vai tendo aí um rumo específico entre esses times aí, até, vamos dizer, o São Paulo, o próprio Fluminense. O Red Bull Bragantino vem com uma campanha bem ruim e ficou aí mais distante neste cenário, mas tem muita coisa ainda para rolar no Brasileirão. Eu falei da rodada 25 que terminou e a rodada de número 26 já começa nesta terça-feira. Tem um jogo isolado, Atlético Mineiro e Juventude vão se enfrentar em Belo Horizonte às 9h30 da noite. Amanhã tem Sport e Fluminense, 7h da noite. Mirassol e Red Bull Bragantino, 7h da noite. Palmeiras e Vasco, 7h da noite em São Paulo. Mirassol em Mirassol contra o Red Bull Bragantino. Palmeiras e Vasco em São Paulo. 7h30, Internacional e Corinthians em Porto Alegre. 9h30, Santos contra a equipe do Grêmio. Também 9h30, Botafogo e Bahia. E na quinta-feira teremos 7h da noite, Vitória e Ceará, 7h30, Fortaleza e São Paulo e 8h30 no Maracanã lotado, Flamengo e Cruzeiro. É jogaço na parte de cima da tabela, é o líder contra o vice-líder, é o jogo aí que todo mundo quer acompanhar. Estaremos diretamente do Maracanã para uma transmissão especial e que venha com uma grande atuação do Cruzeiro. O Cruzeiro que treina nesta terça-feira, penúltimo treino para o técnico Leonardo Jardim começar a montar o time, tem quase que força máxima. Expectativa de que Luiz Sinisterra vá para o banco lá no jogo do Maracanã. Fica a dúvida se o Jardim faz alguma alteração, além da que ele já vai fazer, mesmo que a volta de Vidalba, a zaga saindo o Jonathan Jesus, mas tem aí esses 2 dias de preparação para montar um Cruzeiro que vá ao Maracanã para ser aí, quem sabe, o protagonista deste grande duelo pela Série A do Brasileirão. Tá começando com a arbitragem, que está definida, toda a equipe de arbitragem, inclusive, montada para esse grande jogo, Flamengo e Cruzeiro, quinta-feira, 8h30 da noite, no Maracanã, daquele jeito, hein? Maraca lotado. Ramon Abate Abel, ele é árbitro FIFA de Santa Catarina, será o dono do apito. E no VAR, Caio Max Augusto Vieira. Nesta temporada, é a primeira vez que ele será VAR em jogo do Cruzeiro. Ele foi VAR em Bahia e Palmeiras, vitória do Bahia aí no final de semana, por 1-0.
Foi o VAR em Flamengo 1, Vasco 1, vitória do Mirassol sobre o Grêmio, enfim, Caio Max Augusto Vieira, ele é do Rio Grande do Norte, é o VAR então escolhido, árbitro de vídeo para este compromisso de Flamengo e Cruzeiro. Tem um detalhe que é a presença de Heber Roberto Lopes, hein? Ele é o AVAR 2. Ele foi AVAR em Cruzeiro e Mirassol. É o assistente de VAR, né? Heber Roberto Lopes, de um passado aí que só Deus na causa. E o André da Silva Bittencourt é o AVAR, que é o assistente de VAR número 1, né? Deixa ver aqui se ele esteve em algum jogo do Cruzeiro nesta Série A. Não esteve, Copa do Brasil também não. Então, Ramon Abate Abel, que apitou aquele clássico, a vitória do Cruzeiro por 2-0 sobre o Atlético Mineiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil na Arena, e fez uma boa arbitragem, né? É o que a gente sempre pede, né? Uma boa arbitragem, pronto, e acabou, né? Nada além disso, não tem que aparecer mais do que ninguém. E vamos lá, a pressão vai existir, mas o Cruzeiro tem que encarar o Flamengo, sabendo que é um grande jogo, que se ainda sonha com uma possibilidade de se brigar pelo título, o resultado que o Cruzeiro não pode ter é uma derrota. O empate, as coisas vão seguir difíceis. Uma vitória traz o Cruzeiro de novo para o bolo. Então, principalmente depois da derrota para a equipe do Vasco. A preparação rolando na Toca da Raposa 2. O técnico Leonardo Jardim tem terça e quarta para definir o time. E o Leonardo Jardim ganhou uma ótima notícia nesta segunda-feira. Luiz Sinisterra treinou com o grupo. A resposta foi boa. Depende agora dos 2 últimos treinamentos, mas tem tudo para ser relacionado. Acho que para titularidade não, mas para ter minutos diante do Flamengo, essa é a expectativa de todos. Uma ótima notícia então, o Luiz Sinisterra trabalhando com todo o grupo na Toca, depois de se recuperar aí de um estiramento muscular que o Leonardo Jardim classificou como um estiramento leve. O restante do grupo, todo mundo trabalhando, e o Cruzeiro aí com força máxima para este duelo diante da equipe do Flamengo. Vamos aguardar em termos até de lista dos relacionados, mas o Jardim vai ficar muito à vontade aí porque não teve ninguém suspenso pelo 3º cartão amarelo, e ele pode ter 2 retornos são certos: Vidalba, titular, e Gabigol. E além disso, o Sinisterra, né? Seriam 3 peças novas aí em relação à lista de relacionados para o duelo diante da equipe do Vasco. O Cruzeiro que vai treinar na quarta-feira à tarde e depois segue de voo fretado para o Rio de Janeiro. E uma ótima notícia que o Cruzeiro deu hoje ao torcedor é que para o jogo de domingo contra o Sport, 8h30 da noite, o Cruzeiro vai fazer uma promoção. O Cruzeiro entendeu que jogo domingo, esse horário, por mais que contra o Red Bull Bragantino o Cruzeiro tenha colocado 35 mil torcedores, o Cruzeiro ele reconhece o que o torcedor vem fazendo e tenta trazer mais gente ainda. E eu acho que é jogo para mais de 40 com certeza, e dependendo do resultado contra o Flamengo é Mineirão entupido, não tenho dúvida nenhuma. Sei que é difícil para quem está no interior, mas o preço ficou espetacular. O sócio paga R$30 em qualquer setor. Sócio Time do Povo, cabuloso, cabuloso Max, 30 conto para todo mundo. Quem não é sócio, que é o valor cheio, tem amarelo e laranja 60, vermelho 80 e roxo 80. O preço ficou espetacular, galera.
O Cruzeiro acertou em cheio. Parabéns aí aos envolvidos por essa. A gente cobra muito, né? E até mais cedo tínhamos falado sobre essa questão de se precificar de um jeito diferente, porque é um horário realmente que não dá, né? 8h30 da noite, um domingão. Depois o Cruzeiro terá 2 jogos em casa, 4 da tarde, um no sábado e outro no domingo, que vai ser na sequência aí Vitória e Fluminense. Então, vamos embora, né? Bora, ai, que é isso? Vamos embora, galera, comprar ingresso para lotar aí o Mineirão no domingo diante do Sport. Mas primeiro, claro, tem esse compromisso difícil no Rio de Janeiro, diante da equipe do Flamengo. E vamos Tá passando falado, aqui pessoal? para Um venda abraço. de ingressos para o duelo contra o Sport, né? O Cruzeiro até divulgou uma parcial aí de 20 mil ingressos comercializados para a partida. Lembrando que o duelo contra o Sport é domingo, 8h30 da noite, né? Aquele horário que não é muito interessante, né? Difícil para o torcedor do interior, especialmente, mas é complicado, né? O jogo vai acabar 10h30 da noite do domingão. A maioria das pessoas trabalha na segunda cedo. Com essa expectativa aí de um bom público, o Cruzeiro está fazendo uma promoção de ingressos para essa partida. Neste momento, apenas o roxo superior não está disponível, e aí os ingressos estão sendo vendidos ao preço de R$ 60 a inteira para quase todos os setores, tá? Tanto amarelo superior e inferior, laranja inferior, vermelho superior e inferior, e aí tem o setor roxo inferior, que está um pouco mais alto, a inteira 80 e a meia R$ 40. Lembrando que os sócios pagam o valor de R$ 30 aí para quase todos os setores, né? E aí, meus amigos, queria saber de vocês, assim, qual a necessidade, né, dessa promoção do Cruzeiro, essa viabilidade? É realmente o momento de tentar chamar o torcedor? Porque, assim, imagino que se ganhar do Flamengo, não precisava ter promoção para lutar contra o Sport. Mas se não ganhar contra o Flamengo, é um jogo que a torcida vai estar meio golpeada, né? Caramujo, eu acredito que, na minha opinião apenas, tá? Tem menos a ver com o adversário e mais a ver com o horário do jogo, né? Nós já tivemos algumas experiências aí de domingo 20 e 30, e essa data e esse horário é muito ruim. A maioria das pessoas trabalha em horário comercial e é realmente muito difícil ir ao Mineirão, mesmo para quem mora em Belo Horizonte, na região metropolitana, ir ao Mineirão nesse horário, tendo que trabalhar na segunda-feira em horário comercial. O que dirá para o torcedor que vem do interior, que é de onde vem muito da força do Cruzeiro. Então, eu acredito que o Cruzeiro acerta, independentemente do que acontecer diante do Flamengo, independentemente de ser o Sport ou qualquer outro adversário. Eu acredito que o Cruzeiro acerta ao ter essa sensibilidade de entender que é uma partida num dia e num horário muito ruim para a maioria dos torcedores. Então, você fazendo uma promoção, a pessoa começa a colocar na balança, né? Começa a ficar mais vantajoso passar por alguns perrengues no domingo e principalmente na segunda-feira para ir trabalhar, para ir ao Mineirão. Então, para mim, o Cruzeiro acerta e acredito que todas as vezes que tiver um jogo do Cruzeiro num dia, num horário ruim para o torcedor, o Cruzeiro tem que olhar bastante com bastante sensibilidade, perdão, para esse tipo de situação e fazer esse tipo de promoção, porque não precisa de chamar o torcedor do Cruzeiro para ir no estádio, não. Pega os números aí de 2025. Nós temos a segunda maior média de público presente no Campeonato Brasileiro. O torcedor está enchendo o estádio independente do preço, independente do horário, do dia do jogo, do adversário. Tem time aí, a gente coloca 35 mil, parece pouco, é o nosso menor público. Tem time aí que não está conseguindo colocar 15 mil. Ontem no Morumbi tinha cerca de 12 mil torcedores. Então, assim, Botafogo nem se fala. Uma média péssima de público no Campeonato Brasileiro. Então, não precisa de chamar o torcedor do Cruzeiro para ir no estádio. Ele está indo independente das dificuldades. Mas quando o clube tem esse tipo de sensibilidade, ele mostra que está antenado às dificuldades e que vai fazer o que está ao seu alcance para que fique mais fácil para o torcedor ir ao estádio. Então, para mim, o Cruzeiro acertou bastante, inclusive de liberar isso sem condicionar ao resultado ali do jogo contra o Flamengo. Já fez a promoção antes, acho que está correto, e todos os jogos que forem nesse dia, nesse horário, para mim, tem que ser essa faixa de preço aí. Um ponto que eu acho que o Cruzeiro já precisava de ter trabalhado, e a partir desse jogo ele dá sinais que vai fazer, é precificar, às vezes, de acordo com o contexto do jogo, cara. Acho que em alguns momentos você precisa de fazer isso.
E aí a Rafa pontuou ali no final da fala dela perfeitamente. O Cruzeiro fazer isso antes do jogo contra o Flamengo, porque aí poderia soar para o torcedor, a depender do resultado, que, tá vendo, esperou acontecer um resultado ruim para poder olhar para o torcedor, e não foi isso que o Cruzeiro fez. Acho que é bem legal. O horário não é dos mais favoráveis, e aí eu vejo até muita gente comparar com o horário de quarta-feira, 21h30. Na maioria das vezes, o jogo de quarta-feira, 21h30, 21h45, ele lota quando é um jogo de muito apreço, um jogo maior, e isso em todos os clubes. Então não dá para comparar com esse horário de 8h30, que é um horário ruim no domingo, é um horário ruim, isso precisa de ser colocado em conta. A questão do torcedor do interior pesa muito, né? Porque o torcedor do interior, até para vir, é um horário ok, mas o problema é a hora de voltar. Muita gente trabalha 7, 8 horas da manhã, e aí você chega basicamente em cima da hora de trabalhar, a pessoa não tem um tempo nem para descansar, talvez às vezes nem tempo para tomar um café, um banho antes de ir trabalhar. Então o Cruzeiro precisa de alguma forma criar mecanismos para lidar com isso. E aí acho que é uma medida muito acertada o Cruzeiro para esse confronto contra o Sport. É um confronto importante, são esses jogos ali contra equipes que estão jogando o campeonato diferente do nosso, que às vezes fazem a diferença na hora ali da somatória final dos pontos numa briga por título, até mesmo por vaga na Copa Libertadores. Então, tomara aí que as vendas sigam nesse ritmo que está bem interessante, a gente possa ter um Mineirão lotado no confronto diante do Sport. Com essa parcial já de 20 mil, né? É jogo aí para mais de 40 mil, pelo visto. Viu? Claro que se a gente volta do Rio aí com um grande resultado, aí vai faltar ingresso. Mesmo sendo 8h30 da noite. Viu? Acho que aí viria gente de tudo quanto é lugar, mas ter aí mais de 40 mil já será um grande público e um acerto, né? Porque contra o Red Bull Bragantino, a venda foi indo bem aos pouquinhos, né? E o Cruzeiro abriu a venda ontem e já temos aí 20 mil torcedores garantidos. Então, acho que até quinta-feira, quando vai ter o jogo do Flamengo, já vamos passar aí dos 30. E aí, mesmo se vier um resultado ruim, o torcedor vai animar e ter mais de 40 mil no domingo aí, que será um baita público, Caramujo. Tomara. Vi até a mensagem do Jason aqui, rumo aos 50 mil no Mineirão. Rapaz, se o Cruzeiro faz a boa contra o Flamengo lá, isso aí não vai ser problema, tá? Ao pessoal, mas tá difícil, mas dá-se um jeito, né? A verdade é essa. O Johnny Peterson até falou que, sem contar que o jogo na quarta, dá para dar uma morcegada no trabalho na quinta. O jogo domingo já fica difícil chegar segunda naquela lomba. Tem isso, né, Johnny? Tem isso. Mas o pessoal, né, fica só no alt tab ali na firma. O Túlio Lima falou que Palmeiras e Cruzeiro também vai ser no domingo, 8h30 da noite. Vai ser o 6º jogo do Cruzeiro nesse horário. Duvido que algum time jogado tantas vezes às 8h30 igual a gente. Horário tenebroso que afasta o público. A vantagem é que esse jogo não é aqui, né? Esse jogo é lá em São Paulo. E assim, olhando só do ponto de vista da televisão, viu, gente? Lembrando que o futebol ele é cada vez mais um espetáculo televisivo, né? Porque a TV é quem banca. Se a gente analisa, né, TV, streaming e tudo mais, é o direito de transmissão que banca boa parte do futebol. Então, para a gente que vai estar de casa, um jogo domingo, 8h30 da noite é filé. Eu gosto muito, inclusive. Mas para quando a gente vai no estádio, essa lógica já se subverte, né, Pedrão? Com certeza. Mas tem até uma galera, eu já vi pelo menos aqui no chat, muita gente que reclama do horário das 8h30, até assim, de assistir em casa, né? Mas é um horário ruim, Caramujo. É um horário ruim. Não sei se a galera da televisão, não sei o que eles pensaram nisso, mas de fato acho que não pegou o torcedor. Não é só o torcedor do Cruzeiro que reclama, e aí a mensagem do Túlio, até mandar um abraço aí a um amigo, eu conheço bastante, torcedor do Cruzeiro bruto, mas o torcedor do Cruzeiro fica chateado, né? Nós somos a equipe que mais jogou nesse horário. Parece até que é uma sei lá, uma sacanagem com o clube. Mas torço para que em algum momento essa questão desse horário de 8h30 aí seja revista, porque para mim é um horário que incomoda bastante. Quem manda muito no futebol brasileiro são as detentoras dos direitos de transmissão,
e aí a federação que organiza as competições nacionais, ela costuma só falar sim, senhor, sim, senhora. E aí, nessa temporada, a gente teve mais canais, né, com direitos de transmissão, e nós passamos a ver alguns horários bem diferentões, né, bem até meio esquisitos, assim, com relação ao que nós estamos acostumados. E o Cruzeiro acabou sendo muito prejudicado, na minha opinião, também com relação a datas e horários de jogos. Nós tivemos pouquíssimas partidas no horário nobre do futebol, né, que é domingo, 16 horas, e eu estou me lembrando de duas. Se vocês se lembrarem de alguma outra, Cruzeiro como mandante, domingo, 16 horas, podem falar aí, o pessoal do chat. Eu me lembro só de duas até agora. Jogamos 25 rodadas de Campeonato Brasileiro. Então, assim, não sei o que acontece, né? Na verdade, sei, mas não quero ficar entrando em detalhes. Mas é complicado. E aí, o que o torcedor do Cruzeiro está fazendo a nível de média de público, com todos esses problemas, a gente tem que exaltar muito, porque eu sei que outros lugares não vão exaltar, vão fingir que é normal, mas quando você olha os números da torcida do Cruzeiro, compara com as outras torcidas, e ainda contextualiza os horários que nós tivemos, é impressionante o que o torcedor do Cruzeiro está fazendo. Parabéns para todo mundo que vai ao estádio, que empurra esse time. Eu não tenho dúvidas que a campanha que a gente está fazendo, ela é possível porque o trabalho da comissão técnica é muito bom, o comprometimento dos jogadores, mas olha, o torcedor está ajudando demais o Cruzeiro a estar com essa campanha que está aí no Campeonato Brasileiro. Ô, Caramujo, a gente já comentou sobre isso aqui, é um ponto até que eu vou falar com o pessoal lá do Cruzeiro. Eu acho que para o ano que vem, o Cruzeiro podia adotar aquele sistema do Corinthians lá de pontuação para quem vai aos jogos. Aí eu acho que pode incluir feminino, Campeonato Mineiro, né? Porque vai ser uma loucura ano que vem. A gente... se Deus quiser, vamos voltar à Copa Libertadores, né? Então pensa, velho. Como que será esse Mineirão aí? Pô, estreia do Cruzeiro em casa. Tomara que não seja pré, né? Não é que eu não tô agradecendo pouco, não, mas, pô, acho que dá pra gente ir pra uma vaga direta aí, fase de grupos, aí só pensa, velho. Primeiro jogo em casa, depois de... aí serão 7 anos, né? Cruzeiro voltando a uma Copa Libertadores. Só imagina o que vai ser esse Mineirão, véio. Uma loucura. Então, acho que é interessante, véio, você colocar, não que... porque o pessoal do Corinthians lá tá fazendo o quê? O feminino pontua. Só que aí a pessoa só retira e não vai no jogo, né? Aí vende 10 mil, tem que estar presente. Pontuar, exato, o sócio presente, né? Porque senão vira bagunça. Aí eu acho que é um processo justo, velho, para premiar aquele torcedor que vai todo jogo, e aí, não, eu quero ir só no jogo da Libertadores e tal, ó, você vai ter uma pontuação menor aí, talvez você compre. Eu acho que isso aí é importante, véio. Claro que respeitando as categorias, mas dependendo, o cara, ele é time do povo, mas ele compra todo jogo, tá com uma pontuação, então a prioridade dele vai ser tal. Eu acho que isso é um meio justo, que pode ser trabalhado. Gosto muito desse expediente também, viu, Samuca? Acho que seria bem legal esse incremento aí para o sócio do Cruzeiro, né? Já tem ali a questão das janelas de prioridade, mas se você consegue estabelecer aí essa prioridade por frequência, né? Por assiduidade, seria bem legal. E a Rafa falou... Porque aí você vai melhorar o público em outros jogos, né, Caramujo? Sim. Tipo, o cara vai pensar ali, tem Cruzeiro e o RT. Não, eu vou que eu vou ganhar um pontinho ali e tal. Exatamente. É isso que tem que pensar, né? Você, tem que criar, alimentar a cultura de estádio, gente. Inclusive, se a gente olha para praticamente todos os clubes, as maiores médias de público são atuais, né? A gente olha para os estádios lá dos anos 70, 80, 150 mil pessoas no estádio, mas tinha lá os jogos de 5 mil pessoas, os públicos muito ruins. Não tinha essa cultura de ir ao estádio em todo jogo. Era mais no grande jogo. Então, assim, é uma coisa que o futebol brasileiro está aprendendo, inclusive, e eu acho muito legal, tá? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é daqueles acontecimentos que mexem não só com o mercado da bola, mas também com as emoções da torcida, despertando sentimentos que vão da euforia à pura apreensão.
Existe uma situação acontecendo nos bastidores que pode mudar totalmente o rumo de um dos jogadores mais habilidosos do futebol brasileiro recente, e essa reviravolta já começa a sacudir os corredores de poder dentro do nosso futebol. O nome envolvido é pesado, traz história, carrega experiência internacional e tem talento de sobra para desequilibrar qualquer partida. Mas o que está sendo construído por trás dessa cortina de negociações pode surpreender muita gente que ainda acredita que tudo continuará como está. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes, porque estamos falando de uma possível jogada de mestre do futebol brasileiro que pode mudar a cara da equipe. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque o que vem pela frente é daqueles movimentos que definem uma temporada inteira. E claro, já vai comentando aí o que você acha, porque essa discussão promete ferver nos próximos dias e cada opinião é fundamental para esse debate que não pode parar. Agora vamos continuar com a notícia. O mercado da bola nunca dorme. E a cada movimentação estratégica, os torcedores são levados a imaginar cenários grandiosos, negociações surpreendentes e reviravoltas capazes de virar manchete em todo o mundo. E é exatamente esse o ponto onde estamos agora. De um lado, um jogador que voltou ao Brasil para reencontrar seu bom futebol e está brilhando em campo. De outro, clubes nacionais e internacionais que já preparam suas propostas de forma agressiva, sem medir esforços para garantir um reforço de peso. É nesse tabuleiro de xadrez, repleto de interesses e jogadas calculadas, que o Cruzeiro aparece como um dos protagonistas mais ousados dessa trama. O nome em questão é Felipe Coutinho, um meia que brilhou na Europa, que já vestiu a camisa da seleção brasileira e que agora, sob o comando de Fernando Diniz no Vasco, reencontrou a sua melhor forma, encantando novamente quem acompanha de perto o futebol nacional. Com 41 jogos na temporada, ele já marcou 11 gols e deu 4 assistências, números que comprovam sua eficiência e mostram que ainda tem muito a entregar em alto nível. O contrato com o clube carioca vai até junho de 2026. Mas um detalhe não pode passar despercebido. A partir de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, o que coloca seu futuro em uma encruzilhada decisiva. O interesse do futebol árabe já vinha sendo comentado nos bastidores. Afinal, os clubes do Oriente Médio têm recursos praticamente ilimitados e adoram apostar em estrelas renomadas para elevar o nível de suas ligas. Além disso, surgiu a movimentação inesperada do Atlas, do México, disposto a entrar forte na disputa para levar Coutinho. Mas é a presença do Cruzeiro nessa briga que realmente dá um sabor especial a essa novela, porque a Raposa, agora sob o comando firme de Pedro Lourenço na SAF e com Leonardo Jardim como técnico, vem mostrando um apetite impressionante para investir pesado em reforços de peso. O Cruzeiro sabe que ter um nome como o de Felipe Coutinho no elenco não seria apenas um salto técnico, mas também um movimento gigantesco de marketing, capaz de atrair patrocinadores, aumentar as vendas de camisas e mobilizar a torcida de maneira incomparável. Imagine a Toca da Raposa recebendo um jogador com experiência no Barcelona, Liverpool, Bayern de Munique e seleção brasileira, agora com sede de mostrar que ainda pode brilhar no cenário mundial. Esse é o tipo de contratação que não só reforça o time dentro de campo, mas também consolida o projeto do clube como uma potência de peso no futebol nacional e internacional. Do lado do Vasco, a situação é delicada. Apesar de Coutinho estar vivendo um grande momento, a diretoria ainda não iniciou conversas para renovar o contrato do jogador, o que abre brechas perigosas para que outros clubes avancem sem maiores dificuldades. A cada dia que passa, a possibilidade de perder seu camisa 11 de graça em 2026, ou até mesmo antes disso, se torna mais real.
Para o torcedor vascaíno, esse é um pesadelo que pode se materializar rapidamente, enquanto para o Cruzeiro pode representar a chance de dar um golpe certeiro no mercado. Outro ponto que pesa nessa balança é o técnico Leonardo Jardim, conhecido por valorizar jogadores inteligentes, técnicos e versáteis. Coutinho se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do treinador português, que gosta de montar times ofensivos, dinâmicos e com jogadores capazes de decidir em uma jogada individual. A presença de Coutinho poderia oferecer ao Cruzeiro uma arma letal, seja como meia central criativo, seja atuando mais adiantado para decidir partidas complicadas. E não é apenas dentro de campo que essa contratação teria impacto. Fora dele, o Cruzeiro mostraria ao mercado que está disposto a disputar ombro a ombro com qualquer gigante do futebol sul-americano. Seria também um recado claro para rivais históricos de que o clube está em uma nova fase, ambicioso e capaz de trazer nomes de peso para Belo Horizonte. Imagine o Mineirão lotado, a torcida enlouquecida e Felipe Coutinho entrando em campo vestindo a camisa celeste, algo que já começa a agitar a imaginação de milhares de cruzeirenses. Enquanto isso, no México, o Atlas acredita que pode seduzir Coutinho com um projeto esportivo que o colocaria como a grande estrela da equipe, o nome de maior peso do elenco. Já os árabes entram na disputa com a força do dinheiro, capazes de oferecer salários astronômicos, algo que sempre balança qualquer jogador. Mas o Cruzeiro aposta em algo diferente. O peso da camisa, a paixão da torcida e um projeto esportivo sólido, em ascensão que poderia transformar Coutinho em peça central de um time que quer brigar na parte de cima da Série A e também em competições internacionais. O detalhe que não pode ser esquecido é que Coutinho tem apenas 32 anos, idade que ainda permite alguns anos de alto rendimento. Ele está motivado, reencontrando seu ritmo e mostrando que ainda pode ser decisivo em grandes jogos. E mais, seu nome já voltou a ser cogitado em conversas sobre a seleção brasileira, o que mostra como seu desempenho recente realmente chamou atenção. Esse cenário reforça a ideia de que Coutinho ainda não está perto de se aposentar, mas sim em busca de novos desafios que possam coroar sua carreira. No Cruzeiro, ele teria a chance de se tornar o líder técnico de uma equipe que já conta com jovens talentos e jogadores em ascensão, mas que precisa de um maestro experiente para comandar o time nas partidas mais difíceis. Seria a oportunidade perfeita para unir juventude e experiência, construindo um time ainda mais competitivo. Leonardo Jardim poderia explorar ao máximo sua visão de jogo, capacidade de finalização e qualidade em bolas paradas, transformando o Cruzeiro em um adversário ainda mais temido. A torcida celeste, que já vem sendo surpreendida com reforços de peso nos últimos meses, certamente abraçaria Coutinho de maneira imediata. A recepção seria estrondosa, com festa no aeroporto, caravanas para recepcioná-lo e o Mineirão pulsando como poucas vezes se viu nos últimos anos. O impacto psicológico de uma contratação desse tamanho é algo que mexe não só com os adversários, mas também com os próprios jogadores do elenco, que passam a acreditar ainda mais na força do projeto. Por outro lado, o Vasco corre contra o tempo. Se quiser segurar Coutinho, precisará agir rápido, apresentar uma proposta de renovação convincente e mostrar ao jogador que o clube pode continuar sendo a plataforma ideal para seu bom momento. Mas será que o time carioca terá condições de competir financeiramente e estruturalmente com um Cruzeiro em ascensão e com clubes internacionais prontos para abrir os cofres? Essa é a pergunta que paira no ar e que vai definir os próximos capítulos dessa novela. Vale lembrar que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já deixou claro que não tem medo de investir alto em nomes de impacto. Se for preciso colocar 20 mil reais, 20 milhões de reais, 30 mil reais, 30 milhões de reais,
ou até mais para garantir um jogador capaz de mudar o patamar da equipe, ele não hesitará. Essa confiança e essa disposição para ousar no mercado podem ser determinantes na briga por Coutinho, principalmente se considerarmos que o Vasco ainda não mostrou sinais concretos de querer segurar o jogador a qualquer custo. O tempo, portanto, se torna o maior inimigo do Vasco e o maior aliado do Cruzeiro. A partir de janeiro, as portas estarão abertas para que Coutinho negocie com quem quiser, sem que o Vasco possa impedir. E é exatamente nesse momento que a Raposa pode entrar com força total, apresentar um projeto sedutor e conquistar um dos maiores nomes do futebol brasileiro recente. Agora a pergunta fica no ar. Será que Felipe Coutinho vai resistir ao chamado Celeste e permanecer no Vasco? Ou vai aceitar o desafio de se tornar protagonista de um Cruzeiro que sonha alto e promete brigar por títulos importantes? E o que dizer das ofertas milionárias que podem vir do mundo árabe e do México? O que se sabe é que a disputa será intensa, e cada movimento será acompanhado de perto por torcedores, dirigentes e pela imprensa esportiva. E é aqui que eu quero ouvir você, torcedor cruzeirense. Gostaria de ver Coutinho vestindo a camisa azul estrelada, comandando o meio-campo do Cruzeiro e ajudando o time a conquistar grandes vitórias? Deixe seu comentário, já deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque as próximas semanas prometem muitas novidades e você não pode perder nenhum detalhe.